Pronto. Então, boa noite, gente. Vamos começando hoje mais uma reunião mensal do Grupo de Apoio à Adoção Sem Fronteiras. Esse grupo que é mantido pela APEGA, a Associação Pernambucana de Grupos de Apoio à Adoção, que reúne, né, os 10 grupos de apoio à adoção do Estado de Pernambuco para esse atendimento aqui online às pessoas e famílias e interessados sobre a temática da adoção. O nosso objetivo maior é ajudar as famílias na adaptação e na transição, né, da parentalidade adotiva, que tem algumas especificidades muito singulares, e aí a gente troca de várias formas. Hoje aqui a gente tem, de uma forma até mais provocada, porque a gente fez um convite, né? Famílias já constituídas, pessoas que passaram por esse tempo que outras pessoas estão chegando agora, pela espera, pela impaciência, pela dificuldade com o judiciário, pelas coisas ligadas à habilitação, pessoas que precisaram ou mudaram, amadureceram seu perfil e alteraram seu perfil. Então, a gente tem algumas famílias que a gente convidou para conversar aqui conosco sobre as experiências de adoção deles e tentando dar um foco na temática, que é nessa questão dos filhos, né? E dessa aventura que é a parentalidade adotiva, né? Então, hoje, eu, né, do GA de Recife, a Yara representando o Além do Sangue, são os grupos de apoio à adoção que estamos aqui como facilitadores. Temos outros colegas aqui maravilhosos, já vi que a Gleice está por aí, Reni também, né? Gleice é do GA de Recife, Reni Cleide do Recomeçar. Jussi Cláudia, já posso dizer que você é de qual grupo, Jussi Cláudia? Que você está em todos os grupos, tive agora uma crise de identidade aqui. Tem a Lucilene, lá de Belo Jardim. Então, assim, a gente está bem colorida, assim, com representação do estado todo. Não sei se tem mais alguém que eu não vi. Tem alguns outros colegas que vão entrar aqui ao longo dessa experiência, dessa nossa reunião hoje. Temos algumas famílias, né? A gente convidou 4 famílias para trazer algumas experiências dos depoimentos delas, né? Então, a Valéria estava por aí. Eu acho que talvez seja até interessante a gente começar por ela. Valéria e Onilson, né? Que adotaram e são pai e mãe da Yasmin, é isso? É isso. E são da cidade de Pesqueira, é isso? Estamos em Pesqueira agora. Olha aí, que maravilha. Fala aí um pouco para a gente, Valéria. Nossa adoção foi em Recife. Certo. Na época que você fez em nós Recife, nos né? mudamos há 1 ano e meio para Pesqueira, nossa cidade natal, tanto minha como do meu esposo, né? Yasmin chegou bem recente para a gente, bem pequenininha. Então, assim, como ela chegou bem pequena, o que eu posso dizer para vocês, e foram 15 anos sem filhos, né? Foi uma mudança muito grande na nossa vida, né? 15 anos, um casal, vamos dizer assim, solteiros, né? De filhos, e de repente chegar uma criança pequena, né? De meses, de dias, né? Meses, e entrar na nossa vida. E na vida como um todo, porque implica assim, trabalho, o trabalho até, trabalho que eu digo, nossa profissão, né? Ter que mudar nossas rotinas de profissão, ter que mudar nossa rotina de casa. A gente, quando adota, por nós, né, no caso, nós estávamos com essa consciência, né, das mudanças que a gente ia ter dentro de casa. Até as tomadas a gente pensava, nas tomadas de casa, como era que ia ser, né? Então, assim, a gente já tinha essa consciência, a gente vinha trabalhando isso na nossa cabeça, né? Na nossa cabeça, as mudanças que ia sofrer. E como a gente já tinha aproveitado um bocado a nossa lua de mel, 15 anos, então a gente teve uma dedicação grande a Yasmin, né? Quando ela chegou, porque eu trabalhava em horários um pouco diferenciados, porque eu sou enfermeira, e eu pegava um período da tarde e um período da noite.
Então, meu esposo trabalhava durante o dia, e aí a gente tinha uma babá, né, que eu conseguia sair, ficar um período da manhã com ela, né, eu conseguia ficar uma grande parte da manhã, porque quando eu decidi adotar, eu decidi ser mãe. E eu queria estar presente em todos os momentos, né? Eu não queria que ela sentisse eu queria aquele aconchego, mas para isso a gente se desdobra, viu? Se desdobra bastante. Dizer assim, eu vou ter que ir no hospital, vou fazer um curativo e vou voltar para almoçar com Yasmin, porque eu quero participar do almoço dela, né? Então, isso aí, numa cidade grande como Recife, que às vezes a gente sai de manhã e só volta de noite, né? É desgastante. Mas, assim, eu só tenho a dizer que é uma grande felicidade, mas na vida da mulher, que hoje eu sou mãe, profissional, é uma mudança grande e todas que estão aqui têm que ter essa consciência, né? Todas que estão neste grupo têm que ter essa consciência da mudança que vai haver. Você não consegue mais dormir a noite toda. É uma coisa que eu acordava 9 horas da manhã, linda, maravilhosa, para ir trabalhar de meio-dia. Nunca mais. Porque de noite, às vezes, pronto, ela hoje está fungando, tem rinite. Aí de madrugada eu já me levanto para dar uma olhadinha lá no quarto se ela está bem. O nascer de mãe vai dia a dia, mas esse nascer de mãe vai nascer nessa maternidade grande mesmo, de você não conseguir pensar em dormir, né? E não ir lá olhar como é que ela tá, não ir cobrir como é que ela tá, né? E o dia a dia da rotina de escola, da rotina de tarefa de sala de aula, pelo amor de Deus, é demais. Fazer as tarefas, você tem que fazer yoga, né? Tem que fazer yoga, né? Internamente, dizer assim, vou parar. Ela pinta uma coisinha, brinca, pinta duas, três, vai ali. Você tem que estar ali disposta a entender que é o tempo dela, né? E tem que ter a paciência, que é uma coisa que a mãe também assimila dentro de si. Hoje eu sou muito mais paciente do que eu era, porque não tem como não ser. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. E o grupo, como o Charles Mendes falou, é muito importante. É muito importante porque a gente escuta, né? E falando da criança adotiva, a gente tem muitas coisas para falar, desde pequena, né? As birras, né? O jeito, ela faz terapia também, desde pequenininha, né? Desde quando ela chegou, assim, vamos dizer, ela começou terapia com 2 anos, né? 2 anos ela começou terapia. Então, ela sempre vai para terapia, né? Ela já sabe que não nasceu de minha barriga, que ela nasceu da barriga de outra mãe. A gente explicou a ela bem direitinho e ela entende isso já. A gente já deixou ela clara sobre isso, né? Sobre esse assunto da adoção. Em quanto Inclusive, tempo? e muito orientado por Suzana, né? Suzana, assim, é um anjo na minha vida, eu digo a ela, vou declarar isso aqui, porque né? Suzana nos orienta muito, né? Assim, tudo que às vezes eu tô agora, né? Ela está com 6 anos, então ela tem uns episódios de birra que toda criança tem, né? Então ai, a bateria tá. Eu proibi uma coisa, então ela foi simplesmente jogou. Você não é minha mãe. Eu quero a minha mãe. Então isso é muito forte para a gente. A gente tem que ter a cabeça, saber que isso aí é uma criança, que ela está ali no momento de raiva dela e ela está expondo, né, os sentimentos, né? E aí a gente tem que ter todo o traquejo, como diz, né? O matuto aqui de pesqueira, para E lidar quanto com essa tempo você situação. passou?
Oi? Com quanto tempo você contou? Ela tinha quantos anos? Pronto, nós contamos muito tardiamente, de acordo com Suzana, porque a gente tem uma ansiedade de falar e, ao mesmo tempo, tem aquela, né? Então, a gente contou gradativamente. Eu sempre fui contando historinhas para ela, né? Historinha, fui contando uma historinha, e aos 5 anos eu contei a realidade do jeito que eu estou lhe dizendo, né? Depois das historinhas, eu contei que ela nasceu da barriga de outra mãe. Foi assim que eu disse a ela. Agora, porque a gente já tem outros casais, inclusive ela faz parte do pós, né? Do grupo de pós, que tem filhas e que Yasmin conhece. Então, essa outra menina também nasceu da barriga, então eu consegui assimilar a amiga dela com ela, né? E meu esposo, que também tem um irmão adotivo. E aí Valéria, também é o nosso apoio, né? desculpa te interromper, Valéria, mas pela tua fala aí nesse momento que você precisou conversar de uma forma mais explícita, às vezes a gente fica na expectativa de que vai ter uma dificuldade de falar para a criança, né? Que ela vai ter alguma dificuldade. A experiência apresentou isso para você, ou a dificuldade foi mais sua ou do seu marido também, porque às vezes é aquela insegurança clássica, né? Dá um medo, né? Acho que imagino que talvez tenha sido isso mais forte do que de fato foi a reação dela, imagino. Exatamente, foi isso mesmo. Foi mais forte para a gente. Para mim, foi mais forte ainda para o meu marido, porque ele mesmo relatou para Suzana que tinha o medo dela rejeitar, né? Dela não aceitar. E eu não, porque eu sempre tive isso na minha cabeça. Se a gente está plantando uma sementinha do bem, uma sementinha positiva, de amor, isso não vai gerar uma rejeição. E foi isso mesmo. Ela entendeu, ela olhou e simplesmente agiu naturalmente, não fez muitas perguntas. Hoje ela já está fazendo mais, porque o que realmente ela vai descobrindo, né? Ela já faz mais perguntas, ela já fez por que é que ela não pôde ficar comigo. E eu disse a ela que os motivos eu não sabia, mas sabia que ela tinha dado, porque ela não podia ter ficado com ela não podia ter ficado com ela. E aí ela me deu você para ser sua mãe. Eu sou sua mãe. Entendeu? Mas ela perguntou. Mas é porque Yasmin é muito sensitiva, ela é muito ligada nas coisas, né? Passa uma pessoa pedindo, ela faz, mãe, ela está pedindo, ele é pobre, por que ele está pedindo? Ela tem muito isso, ela é muito de dar, ela é muito de doar, entendeu? É uma menina de temperamento forte, mas ela é muito carinhosa, apesar de ter um temperamento muito forte, que é, como eu disse, né, que faz parte do pós, né, da criança, de ter uma criança dentro de casa. Você tem a birra, você tem os momentos de felicidade, que são muitos, graças a Deus, né, de muito amor, mas tem as coisas de criança, né, que toda criança exerce. E tem essa da adoção, que é quando eles vão descobrindo e vão por uma questão de curiosidade, né, entender a história deles. E aí a gente tem que ter o traquejo, né, de Suzana me orientou a gente usar da naturalidade com essa questão da adoção. Então, hoje, se tiver conversando sobre adoção e ela chegar, a gente vai continuar conversando, e se ela perguntar, eu vou dizer, eu estou contando aqui, conversando sobre a sua história. Estou conversando aqui sobre a adoção. Eu não nego mais. E uma coisa que eu já disse a Suzana, e repito, depois que ela ficou sabendo, e depois que a gente falou mais abertamente, ela ficou mais carinhosa, mais assim, mais minha amiga, mais contar os segredos, contar as coisas. Ela vem a mim, ela conta ao
pai. Ela conta tudo que passa na escola. Ela não nega nada. Ela é uma menina bem sincera, ela não mente. O que acontece na escola, ela me conta tudo. E às vezes eu vou para a professora e digo, olha, Yasmin disse isso. É verdade. Ela disse, aconteceu, assim, assim, assim. Então, assim, ela é bem verdadeira, minha filha. E na escola é considerada a menina, na sala dela, a professora fez um perfilzinho assim, né, numa brincadeira lá, e ela é considerada aquela que é amiga de todas e que cuida de todas da sala. Eu achei tão interessante, porque ela é assim, ela cuida, ela se uma tiver faltando um lápis, uma arengando, ela vai lá apartar a briga. Eu achei o máximo, mas é do perfil dela, né? E a gente vai se adaptando em casa ao perfil da criança e a criança adaptando-se à nossa vida, né? Eu não tinha um cachorro e agora eu tenho um cachorro, né? Porque o pedido, a gente foi uma mudança muito grande, eu vim de Recife para cá, que ela já estava acostumada em Recife, mas quando ela chegou aqui, ela queria um cachorro, então, para adaptar mais a nova casa, a gente pegou um cachorro para criar. Não que eu não gosto, que eu sou amada, dizem que a cachorra é mais minha do que é dela, que eu sou apaixonada por bicho, então, né? Foi ótimo. Mas, para mim, como mulher, todo dia é um dia longo, porque é tantas tarefas para fazer, né? Tantas coisas, porque você assume o papel de mãe, mas tem o papel profissional, tem o papel dona de casa, né? Tem o papel arrumar a bolsa da escola, o alimento, o que é que vai comer, e a Yasmin aprendeu a comer todas as verduras. Verduras, frutas, ela é uma menina que ela é do saudável, graças a Deus, né? Mas por indução da gente, como eu disse a vocês, era muito dizer assim, participar do almoço todos os dias, mesmo que tendo que dar uma carreira do trabalho para casa, né? Eu tive que fazer isso. E ela está olhando para mim, que ela está subindo, que ela dorme por volta de 8 horas da noite, é a hora do soninho dela. Então, de pijama já está. Olha. Yasmin, dá um tchau. Que linda. Já está na hora de se recolher, né? A rotina é essa. Né? Inclusive, o Nilson não está aqui nesse momento, porque todos os dias a gente criou uma rotina de 8 horas, escovar o dente, trocar pijama, ela toma um leitinho da noite e cama, porque criança pede isso, né? Dormir cedo, porque tem rotinas, e rotina também tem que existir, né? A rotina faz parte, né? Foi uma coisa que a gente aprendeu. Porque quando você não tem filho, você não tem rotina de dormir, de acordar, mas com filho você tem que aprender a ter rotina, né? A gente aprende muito com ela, né? E a gente aprendeu a ter rotinas, né? Dentro de casa. A rotina sem filhos é mais desregrada, né? E com o filho é mais regradinha ali, porque senão você vai ter que dar conta daquilo que você disse no dia anterior, né? Se você disse no dia anterior que era para dormir 8 horas, por que hoje são 9 e eu não estou dormindo? Exatamente. E um detalhe, você tem que dar sempre um exemplo, né? Então, se está todo mundo almoçando na mesa, eu chamo meu esposo, vem almoçar. Não, vou ficar um pouquinho ali. Não, tem que vir, porque não é o exemplo, o almoço não é meio-dia, a gente não almoça, a gente sempre almoça juntos. Juntos, nós três. E isso foi uma coisa que mudou a nossa rotina. Inclusive, assim, uma opção minha, né? Eu procurei me dedicar mais a Yasmin e à minha família. Agora, depois da pandemia, mais do que nunca, porque o tempo é curto, né? A vida da gente é tão curta, passa tão rápido, e eu quero curtir minha filha, né? E para isso nós nos mudamos para cá, que é uma cidade do interior, que é menos. Fiquei sem emprego, mas estou muito feliz, porque eu estou mais dedicada à minha casa por enquanto, né? Mas é isso, foi a opção minha, né? Mas já digo a vocês, nós estamos no pré, porque estamos no pré mesmo. Essa semana eu fui lá na vara, porque a gente transferiu o nosso processo do segundo para cá,
E fui saber como é que estava, porque trocar de endereço implica fazer um novo cadastrinho com tudo, aí ainda estava com o pessoal da secretaria para enviar de novo para o NAI, para que o NAI fizesse as mudanças, mas a gente está no cadastro, né? A gente está no páreo, né? Esperando, mas as mudanças de cidade ainda não foram feitas, estão ainda no trâmite para o segundo, se Deus quiser. Aí o que Maravilha. você falou, Charles, amadurece as coisas e nós amadurecemos, nós aumentamos a idade no nosso novo cadastro para Olha. 4 anos, 4, 5 anos, foi 4 anos, entendeu? Uhum. Porque a gente quer chegar mais perto de Yasmin, né? De idade, entendeu? Também. Hoje ela está com E quanto? Com sabe, 6, é? Yasmin está com 6. É E bom que outro ela vai detalhe, continuar sendo mais velha, né? exato. E um detalhe, a adoção agora é em 3, né? Porque ela tem que participar. Ela vai ter que ter a participação dela, né? Afinal de contas, o irmão, né? É muito forte. 5, né? Ela gostou da ideia? Ela gostou da ideia do irmão? Ela vive pedindo um irmão. Que bom. Ela tá com a ideia, né, dela já. O Nilson disse que a gente mudou para 5, é porque eu me confundi, mas a gente botou 5. 5 anos. Ah, ótimo. É. Muito bom. Muito E bom. Yasmin vai fazer 6 agora, né? Mas ainda não fez. Ela faz dia 10 de julho, 6 anos. Ah, mas isso é ótimo, isso é ótimo. Esses Faz pouquinho. amadurecimentos, né, tem a ver com a experiência. Agora, esse filho, essa filha que chega já não vai ser mais o primeiro filho, né? Que o primeiro filho exaspera um pouco mais pai e mãe, né? Pela novidade mesmo, pela mudança É, tão significativa na rotina. Segundo filho já tem um outro papel, né? Geralmente, assim, de mais experiência, né? Vai encontrar pais e mães ali naquela casa, né? Não pessoas que ainda é. estão aprendendo a ser pais e mães. Apesar que eu acho que a gente é aprendiz sempre, porque quem nos ensina são os filhos, né? Então, um filho novo que chega vai provavelmente revelar uma nova Valéria, um novo Onildo, de coisas que de repente ele não se conhece, até porque os filhos não têm o mesmo temperamento. Às vezes, se você tem uma filha super tranquila num aspecto, o outro vai chegar para dizer, ó, que vai mudar todo mundo de lugar, porque às vezes É, tem isso também, né? Vem para mexer um pouco os lugares, os papéis, mas assim é um movimento bom, saudável, salutar, né? Desde que seja feito com saudável. muita reflexão. Exatamente, e a reflexão da gente é em cima disso também, porque a gente tem Yasmin, a gente quer que ela participe, né? E que todo esse processo vai ter que estar envolvido junto com ela, porque não somos mais nós, só eu e o Nilson, né? Não é só eu e ele, a casa não é só nós dois. Agora tem ela que faz parte também da nossa vida, da nossa casa, da nossa rotina. Ela assim, é nós 3, né? Então, para chegar ao quarto, vai ter que ser os 3 juntos, né? Para definir. A criança que chega também vai encontrar uma irmã, né? Não só pais e mães, mas uma irmã. Então ela precisa ter Exato. abertura, né? Os pais precisam trabalhar Né? esse espaço afetivo, às vezes até simular, né? E se hoje aqui, se esse irmão, essa irmã tivesse, para poder às vezes já ir adiantando algumas divisões que vão precisar ser feitas, né? Exato. Não, e um Essas coisas. detalhe, a gente sabe que toda criança que é filho único, independente de adotado, ele pede um segundo irmão, mas quando o segundo irmão chega, que ele percebe que também está tomando um pouco o espaço dele, como toda criança vem o ciúme, É, não é? com Vem o certeza. ciúme, né? E a gente tem que ver tudo isso, o ciúme, como é que vai ser, né? A criança chegando e ela dizendo, epa, eles são meus, e agora eu vou ter que dividir, né? Então, tem que trabalhar tudo isso com os Isso 4. é, isso é independente da idade, viu? Porque É, eu tenho 2 meninas de sangue, uma tem 15, outra tem 11. Aí eu e meu marido resolvemos adotar um menino. Aí a mais velha disse assim, a mais nova, agora você vai ver o que você fez comigo, viu? Você tomou meu lugar, agora ele vai tomar o seu. Ela tem 15 anos. Não é assim, Gabi. Não é assim, eu ri, brinquei, aí depois fui conversar com elas.
Pois é, exatamente. Porque, mas isso é da natureza do ser humano, né? É o apego, e quando a gente sente que está, né, a gente fica o desconforto, né? O amor existe, né? A vontade existe, mas existe aquele desconfortozinho saudável, né? Mas é isso aí. Bom, gente, o que eu podia passar em relação, eu não sei se eu consegui passar, assim, Mas o é que isso vocês... mesmo, Valéria. A ideia era que você fizesse, que a gente, assim, tem aqui famílias de diferentes perfis. Alguns adotaram, como vocês são um casal, adotou uma criança de idade menor, e aí vocês entram no grupo de uma forma mais ativa, tiveram o privilégio de participar já de Recife, no período moravam em Recife, agora estão aqui no Sem Fronteiras. Então, assim, isso são histórias e relatos, movimentos que acabam criando um espaço reflexivo, porque é isso que a gente pode fazer aqui. A gente está refletindo sobre o projeto de cada um. Se acontecer comigo, será que eu vou fazer a mesma coisa que Valéria fez? Né? Isso ajuda muito as pessoas a entenderem aquilo que está por vir. Né? O José Eduardo levantou a mão. Eu ia passar, a gente geralmente costuma deixar as perguntas para o final, mas se você quiser trazer alguma questão e for breve, fica à vontade. Sim, boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta para a Valéria. Valéria, quando você comentou, quando a sua filha te questionou, você não é minha mãe, né? Você começou a falar e você introduziu outro assunto e eu me perdi na sua fala. Mas, assim, é uma situação recorrente que eu vejo de outros pais, né? E é muito comum isso acontecer, eu imagino que comigo não vai ser muito diferente. Eu queria saber como é que foi a sua reação, o que você sentiu e o que você falou. Porque provavelmente devem ter sido coisas diferentes, o que você estava sentindo e o que você estava falando. Você poderia É, compartilhar com a gente, por favor? posso. Na hora que ela citou isso, na minha cabeça, a pessoa fica assim, né? Eu fiquei olhando, parei, mas no primeiro momento eu digo a você, eu não respondi nada para ela. A gente mora terra e primeiro andar, então ela disse subir nas escadas e foi para a TV, né? Chateada, usada. E eu fiquei embaixo, pensando o que ela tinha dito. E aí, depois de uns 5 minutos, meu coração, o que você disse, eu escutei, mas eu sou muito assim, dentro de mim, de ter o pé no chão e ser muito firme. Aquilo ali não me abalou, não, assim, as minhas estruturas, não. Porque eu sei o amor que eu tenho por ela e eu sei o amor que ela tem por mim. Eu tenho certeza já disso. Então, isso não me abalou. Eu percebi mesmo que foi birra. Aí, mas eu não respondi nada, eu fiquei calada. Aí, quando ela estava lá em cima, que eu vi que ela se acalmou, eu subi e perguntei a ela. E disse, filha, você fez uma pergunta, você disse que eu não era sua mãe, mas eu sou sua mãe. E seu pai está lá embaixo, é seu pai. Eu disse a você que você nasceu de outra, do jeito que eu falei aqui, de outra barriga, de outra mãe. Mas ela deu você para a gente e hoje eu sou sua mãe e seu pai. Né? É forte, é uma sensação forte que você tem, né? De um pouco de angústiazinha, né? Você escutar aquilo, naquele ouvido, aquele entrar de ouvido adentro, assim, né? Mas é como eu disse a você, eu tenho isso dentro de mim, eu tenho isso dentro de mim, de coração, né? Que não me abala em relação a ela dizer uma coisa dessa. Mas mesmo assim, eu me pego muito com as pessoas, né, que são bem com as psicólogas, então eu mandei uma mensagem para a Suzana e ela disse que eu tinha feito a coisa certa, né, de ter dito a ela que eu era a mãe dela. Eu só não disse que era para sempre, como Suzana disse, você tem que dizer que você é a mãe dela para sempre. Mas é como se ela quisesse fazer uma afirmação disso, né? O adotado, ele tem isso, afirmar que eles são amados. Mas logo depois,
eu pensei assim, dentro comigo, quando ela estava dizendo, tem nada não, ela está dizendo isso. Mas mais tarde, na hora de dormir, ela vai querer vir pro meu colo, vai querer dormir comigo, vai querer me abraçar, como toda noite. E foi isso, não demorou nem 2 horas, ela já estava, mãe, vem aqui. Eu digo, olha, então, mãe, mesmo chorando, dizendo, você não é minha mãe. Ela fez, mãe. Eu digo, pronto, eu sou ou não sou? Tá entendendo? Foi na mesma hora. Então, não me abalou, não. Agora tem que ter uma estrutura boa de pensamento, já ir com isso, amadurecendo isso na sua cabeça, que você pode me escutar, né? Isso a Você gente pode sempre costuma escutar. dizer aqui nas reuniões do grupo de apoio, que geralmente, nos momentos de birra, a criança não é pronta emocionalmente. Então, ela vai usar dos recursos que ela tem. Ela vai chorar muito, ela vai dizer barbaridades. Filhos biológicos, às vezes, dizem para os pais, você não é meu pai, você não é minha mãe. Então, ao ouvir aquilo, pais adotivos, às vezes, se sentem muito inseguros. Então, às vezes, como a Valéria comentou, às vezes você tem que confiar na natureza do seu afeto, né? Uma vez que você decidiu ser pai ou ser mãe, aquele filho é seu filho e você vai ter que ir construindo um afeto por ele nos primeiros dias, né? Porque o afeto não está pronto. O afeto vai ser construído no cuidado, na rotina, no dia a dia. Então, assim, é importante que nós, adultos, temos isso já mais elaborado, porque vão ter vários momentos onde birras, raivas, vão tornar-nos aquele alvo de ataque, porque são nas pessoas que eles confiam que muitas vezes eles querem desabafar, depositar as suas raivas. Hoje, por exemplo, eu tenho um filho adolescente. Quando ele está com raiva, ele não vai jogar raiva num desconhecido na rua. Ele, muitas vezes, vai jogar a raiva dele em mim. Ele sabe que eu suporto como pai dele. Então, eu pergunto a vocês suportariam, a cada um de vocês eu pergunto, vocês suportariam, depois de terem esperado tanto tempo pela chegada desse filho ou dessa filha, ele olhar para você num momento de raiva e dizer, você não é meu pai, você não é minha mãe? Isso vai deixar desconstruir, tirar você do seu lugar de pai e de mãe? Então, assim, é uma reflexão importante para que se faça, porque é nessa resposta que a gente se confirma ou não o desejo de realmente continuar aqui, vindo para as reuniões, continuar habilitado, porque se você se sente muito seguro, né, com isso, acha que isso vai desorganizar, eu convido, geralmente a gente orienta, você vai buscar ajuda, porque às vezes a insegurança não é da criança, a insegurança é nossa de adulto, né? A Valéria falou que a filha dela faz acompanhamento psicológico. Eu sempre digo, pais também precisam fazer, e mães precisam fazer acompanhamento psicológico. Muitas vezes se coloca como se fosse assim, a criança ela vai ter que superar os traumas e tal, e os cuidadores é que precisam estar preparados para essas crianças, né? Então, o cuidador direto da criança é você, né? Então, você precisa estar fortalecido ou fortalecida para suportar essas coisas naturais da infância, porque criança faz, como o próprio nome diz, criancice, e criancice é justamente uma declaração emocional de alguém que não está pronto, e a gente tem que dizer assim, tudo bem, eu não sou teu pai não, mas daqui a pouco eu vou botar o teu almoço, viu? Assim, às vezes tirar a onda, sabe? Assim, não estou querendo dizer que isso é legal de se dizer, muito pelo contrário. Eu acho que a Valéria fez a melhor orientação, que o que a gente deve fazer quando eles têm essas raivas, assim, a gente precisa reafirmar. Muitas vezes ele está dizendo assim, você não é meu pai. Aí você tem que ler aquilo como uma pergunta. Ele está perguntando a você, você não é minha mãe, você não é meu pai. Aí você, o que é que responderia aí? Né? Então, é nessa resposta, nessa segurança que você vai tranquilizá-lo e, de repente, ele não vai mais usar, ou ela não vai mais usar aquilo para lhe atingir. Porque se você ficar muito mobilizado com essa declaração, talvez isso volte a se repetir. Ou Porque então torna insegurança para ela, né? isso, Se torna insegurança para a criança. isso. A gente já viu relatos aqui nas reuniões do grupo de apoio de famílias que disseram assim, quando eu vi isso, eu mandei ela se trancar no quarto, ficar de castigo. Ou seja, a criança não ouviu as palavras que a Valéria disse para ela. Eu sou sua mãe, e deveria, como ela aprendeu já, que deve dizer a palavra completa, né? Você pode não querer, mas eu sou a sua mãe, eu sou seu pai, e para sempre. Às vezes, isso precisa ser expressado, que o amor que não é expressado, ele não é percebido, muitas vezes. Então,
A gente precisa se acostumar. Sei que tem homens e mulheres que têm mais dificuldade, às vezes, de se expressar emocionalmente. Os filhos, às vezes, fazem com que a gente exercite esse lugar que, muitas vezes, socialmente, a gente não é colocado, né? A gente não... enquanto homem, muitas vezes, a gente tem dificuldade de falar isso, assim, né? Fortuitamente. Mas os filhos merecem, né? Eles precisam saber que são amados e queridos, de uma forma, nesses momentos de adversidades também. Charles, você falou bem uma coisa aí, os pais precisam também de psicólogos. Nós fizemos terapia com a psicóloga em Recife, mais de 10 sessões exatamente por isso, e a gente achava... Tchau, beijo. A gente achava... Boa noite, meu amor. A gente achava que... E a gente estava com muita birra demais. 1 ano e meio, 2 anos, birra demais. E aí a gente, vamos procurar um psicólogo para Yasmin, né? Aí a minha pediatra me deu um telefone de uma psicóloga. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, a psicóloga, eu e meu esposo, ela começou a conversar com a gente. Nessa história foram mais de 15 sessões e ela não conheceu nem Yasmin. E Yasmin resolveu em casa os problemas. Se a psicóloga nem conhecia Yasmin, ou seja, os problemas eram os pais e não a Yasmin, né? Que não estava sabendo lidar com algumas situações. E aí a psicóloga foi quem nos conduziu. Então é importante também que os pais tenham isso na cabeça, que não é só os filhos que precisam de um acompanhamento, né? Os pais também, muitas vezes precisam. Yara, Só complementar, né, essa história de você não é meu pai, você não é minha mãe, se preparem porque vocês vão ouvir isso a vida inteira. E é a nossa reação que vai definir quando é que os nossos filhos vão usar. Porque se eles percebem que eles falam isso e isso nos desestabiliza, eles são espertos para usar isso na hora que eles quiserem nos aperrear, né? É uma ferramenta que a gente está dando para eles. Então, manter a tranquilidade aqui em casa já virou, não tem mais nem isso, né? Meu filho, uma vez ou outra, quando fica com raiva, né? Ele fala, eu quero outra mãe. Eu digo, ai, meu filho, que pena, não tem outra mãe para tu não, só tem eu mesmo. E assim, eles usam isso, eles vão usar isso, porque é mais uma ferramenta de crianças. As crianças são muito espertas quando querem desestabilizar a gente. Então, é a nossa reação que vai definir, né? Se eles percebem que isso nos incomoda, sempre que eles quiserem nos incomodar, eles vão usar isso aí. maravilha, Yara. Vou passar, então, a palavra agora para o Daniel, e não sei se a Rosa está aí do lado, era a Rosa que estava aí do lado, né, que são pais de uma trupezinha, a princípio, pelo que eu entendi, são atualmente moradores em Jaboatão, mas vieram do interior, né? Podem falar um pouquinho aí para a gente, se apresentar? Boa noite a todos. Boa noite, Charles. Obrigado pela oportunidade. Na verdade, nós somos do Grande Recife, originalmente, né? Ela é de Igaraçu, sou de Recife, mas a gente estava, quando a gente adotou eles, né? Pra vocês saberem, faz 6 meses só que a gente está com eles. São 3 crianças, na verdade, é Marcelo, Amanda e Pedro. O Marcelo tem 11 anos hoje, fez 11 anos agora em maio. A Amanda tem 7 anos, faz 8 anos agora, semana que vem já, faz 8 anos. E Pedro chegou para a gente com 3 e hoje tem 4. Os 2 já fizeram aniversário com a gente e ela vai fazer agora também, né? Mas a gente, quando recebeu eles, a gente estava em Salgueiro, no interior do Pernambuco, e agora a gente se mudou recentemente, faz 1 mês e 15 dias, a gente está em Jaboatão dos Guararapes, voltamos para cá, né? Voltamos a morar aqui. Mas vamos lá, né? A nossa partilha para vocês, né? Primeiramente, a gente ficou muito feliz por isso, né? De poder partilhar, porque na verdade não, eu sei que deve ser muito bom para quem está no pré, com certeza, mas para a gente falar sobre isso, acho que a Valéria que estava falando deve concordar com isso, para a gente parar para falar sobre isso, pensar sobre isso, é maravilhoso. Faz a gente analisar o que a gente está fazendo, como a gente está vivendo, é muito bom, de verdade, poder ter isso. Então, agradeço pela oportunidade de vocês, da gente poder falar um pouco aqui. Como eu tinha dito a vocês, na verdade, o nosso processo de adoção foi bem rápido, porque a gente já tinha essa vontade de adotar,
mas hoje a gente tem 3 anos de casado só, vamos fazer 4 anos esse ano. Só que aí a gente teve dificuldade de engravidar e como a gente sempre quis ter muitos filhos, a gente sempre correu logo atrás de ver se tinham problemas e a gente sempre quis adotar também. Só que a nossa proposta era adotar depois de engravidar, né? Mas aí a vida acontece como ela quer mesmo e a gente foi tendo problema, a gente decidiu antecipar esse desejo, então começamos em 2021 mesmo, né? O processo, no começo de 2021, a gente morava em Paulista, aqui no Grande Recife, quando a gente iniciou o processo. E aí, em julho, a gente foi para Salgueiro, já fez o curso, né? O curso lá em Salgueiro mesmo foi por online, né? Fizemos o curso lá, só que no curso a gente descobriu a ferramenta do Seja, né? O Instagram do Seja, né? E aí a gente, na hora que a gente viu, assim, eu nem tinha percebido na hora do curso, quando apareceu lá o nome Seja, a gente logo foi lá e viu, porque o nosso perfil sempre foi, desde o início, até 3 irmãos e até 11 anos. Até 4 irmãos. Até 4 irmãos o nosso perfil, na verdade, era. Nosso perfil era até 4 irmãos e até 11 anos. E a gente sempre quis, na verdade, já realmente povoar a casa mesmo. Até Suzana, quando a gente já só falou com ela depois, né? Ela até disse lá, você tem colo para 3? Tem? Se tiver colo para 3, é bom que adote. Mas, e aí a gente já era o nosso perfil, quando a gente viu o Seja, a gente foi, né, procurar o Instagram, entender como é que funcionava e tudo mais. E aí a gente ficou sempre ligado. Ela olhava muito mais do que eu. E aí, acho que foi em outubro, no começo de outubro, que a gente viu o Marcelo, a Amanda e o Pedro, a foto dele, né? E é uma coisa que é maravilhosa do Seja é isso, que você já se encanta de cara quando você vê aquelas carinhas ali, né? Aí os 3 ali, a gente já se encantou, já ficou naquela coisa, a gente viu de 10 horas da noite. E isso aí a gente já ficou, demorou bastante para dormir, que a gente já mandou o e-mail, né? Pedindo e, enfim, no outro dia, acho que 2 dias depois, responderam a gente que a gente ia ser entrevistado, né? Enfim, um mês depois, acho que dia 23 de novembro, a gente estava voltando com eles para Salgueiro já. Então, dentro de um mês, a gente viu eles, veio para Recife, de lá de Salgueiro, passamos uma semana aqui, indo lá no abrigo, conhecia, voltava e ia, enfim. E aí, depois de uma semana, a gente passou o final de semana com eles em Gravatá ainda e voltamos com eles dia 23 de novembro, né? Que é quando começou o nosso período de convivência, né? Propriamente dito. E assim, o processo foi rápido, né? A gente fez o curso, mas eu já tenho uma coisa a dizer a vocês. Nunca se cansem de participar de reunião, de escutar, porque tudo que a gente vai escutar ainda é pouco para quando a gente vai para a prática mesmo, né? Hoje a gente, claro, não estou na situação de Valéria até de falar de algumas coisas com tanta tranquilidade até, né? A gente está no meio do fogo ainda mesmo, está nos 6 meses, a gente está no meio do fogo cruzado, três crianças aqui, o negócio assim, é maravilhoso, é fantástico de verdade, assim, mas é trabalhoso, não tenha nem dúvida disso, né? Não é algo que a gente pode ignorar, né? É algo maravilhoso e trabalhoso também, né? Falando sobre essa questão, né, do quanto isso é trabalhoso, na verdade, quando a gente pensou em adotar, né, como ele mesmo falou, a gente sempre quis ter muitos filhos, né, desde que a gente namorava, a gente falava entre pelo menos 5 filhos, e então a gente imaginou, né? Então, se for para ter 5 filhos, quando for para adotar, vamos botar logo 3 ou 4 lá, né? E vamos lá. Só que quando de fato chegaram os 3, né? E foi justamente a conversa de Suzana com a gente, como ele relatou. Suzana perguntou se vocês tivessem conversado comigo antes de pegar os 3, eu ia perguntar a vocês se vocês tinham braço para 3. Mas se ela tivesse perguntado isso para a gente antes, eu iria responder que sim. Eu também. Porque eu, de fato, eu achava que ia ser muito tranquilo. Afinal de contas, eu tinha um desejo tão grande de ter muitos filhos e tudo mais, e ter a casa cheia. Só que, de repente, quando chegam os 3, né, e 3
filhos assim em idades diferentes, né, vivendo coisas diferentes, né? Cada um enxerga a própria história de forma muito singular, né? Então a forma como eles lidam com a história deles antes de chegar para a gente, assim, a gente vai até partilhar um pouco sobre isso, né? É bem singular de fato, né? Então, Eu até digo assim que isso foi um dos erros um erro que a gente cometeu, né? Que, claro, acho que todo mundo vai cometer diversos erros, né? E um dos erros da gente, talvez, que eu até falo para vocês que estão no pré, né, nesse momento pré-adoção, é não agir até com um pouco de autoconfiança demais, sabe? Como se tudo fosse muito tranquilo sempre, né? A gente acabou, porque você acaba vendo várias coisas sendo faladas por quem já está e vai dizendo, não, isso aí vai ser fácil, vai ser tranquilo. E a gente acabou fazendo isso, talvez pela rapidez com que aconteceu, né? Mas, enfim, graças a Deus e também a ajuda do grupo, né, de apoio de Suzana, especialmente, que tem ajudado a gente tem conseguido, né, criar esses braços que precisavam, né? Mas, assim, essa procura de ajuda é muito necessária, né? Quando falavam no início aqui, comentando sobre a obrigatoriedade desse curso, né? Até, claro, eu penso nisso como uma obrigatoriedade hoje do cinto de segurança, né? Nem deveria precisar alguém dizer é obrigatório você se proteger, né? Não deveria ser obrigado, como não precisaria ser obrigado, não deveria precisar, né? Ser obrigado você dizer se prepare para receber crianças, né? Que já têm uma história antes de você, né? Mas continua. não, eu só ia concluir a minha fala dizendo isso. Então, assim, eu acho que a gente confiou demais no taco da gente. E quando a coisa de fato aconteceu, chegou aqui, que vieram os desafios e as crianças se mostrando, cada um com suas necessidades, a gente olhou um para o outro e disse, sabe? Né? Mas, assim, eu acho que o que mais ajudou a gente em tudo isso, além da ajuda, né, de todo o grupo de apoio, a questão da gente ter conseguido se unir mesmo, assim, conversar e entrar no quarto e tá difícil e eu tô com dúvida nisso, não sei como agir a partir disso, e aí a gente conversa, e aí dá aquele alívio, mas vamos lá. Hoje as coisas que têm ajudado bastante a gente, sim, como eu já comentei, os grupos de apoio, realmente essa união do casal, de quem quer que seja os pais, aí que tem adoções solos também, né? Mas essa união do casal ajuda bastante né, em lidar com as situações, com as dificuldades, e o apoio familiar também, né? O apoio das pessoas do núcleo familiar hoje, né? Tanto a família dela acolheu isso muito bem, né? Quanto meus pais também, minha família, todo mundo acolheu muito bem isso, né? E essa integração, até no pré também, desde que a gente conversava, é muito importante, né? E ajudava bastante. É algo que a gente sempre escutou bastante, essa questão do apoio familiar é muito necessário e realmente ele desafoga em muitas horas, né? Tem hora que a gente precisa sair um pouco, precisa dar sabe, uma escapada e ter uma avó ali, ter uma que segura o menino e faz, vem, vamos embora, deu uma saída ali de noite, é uma coisa que ontem mesmo a gente conseguiu fazer isso, graças a Deus, aí dá uma respirada e volta para a luta de novo, e isso é necessário. Mas eu queria só falar um pouquinho das crianças, né, assim, em si, né, dos três, né, acho que é importante, porque uma coisa que Rosinha falou, cada um veio com uma demanda diferente, cada um com um jeito de olhar a vida deles mesmo diferente, né? E com traumas e dificuldades diferentes também, né? O Pedrinho foi quem primeiro assim, que revelou uma dificuldade para a gente. Ele é o mais novinho, né? 3 anos. Né? A Suzana até falava da regressão que eles têm. Acho que você já deve ter escutado bastante isso, essa regressão que eles chegam, né? De idade e tudo mais, psicologicamente, né? E ele sempre com aquela necessidade de beber, né? De criança mesmo, recém-nascida, de beber, o tempo todo querendo colo. E até acho que faz 2 semanas que ele pediu para nascer da barriga de Rosinha, e a gente botou ele embaixo do vestido dela lá, e eu puxei ele debaixo lá, fiz o parto dele. Ele quis nascer umas 5 vezes. Depois disse, meu filho, tá bom, já nasceu, você já tá no mundo, já tá bom. 5 vezes nascendo, já tá bom já. Mas sabe aquela coisa, essa necessidade que ele tem,
Só que ele, por sentir, acho que ele tem um sentimento de abandono muito forte por ter vivido no abrigo praticamente o tempo todo, né? Eles passaram 2 anos e meio, né? Isso é muito tempo, né? Ainda mais numa criança de 3 anos, 2 anos e pouco. Ele tinha 3 anos e 10 meses, né? Quando ele chegou para a gente, 3 anos e 11 meses, já perto de fazer aniversário, mas 2 anos e meio é muito tempo num abrigo, né? Acho que vocês têm que concordar, né? Então, para uma criança, passou muito mais da metade da vida. Então, assim, ele chegou para a gente com muita sensação de abandono, com alguns terrores noturnos, né? A gente se assustou no primeiro final de semana, pra vocês terem ideia, a gente estava indo buscar eles, né? E a gente passou um final de semana com eles a primeira vez. E nessa primeira noite que ele passou, a gente acordou num pulo, porque ele gritava, assim, ele parou no meio da sala e começou a gritar, 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 né, desesperado, com medo, assim, absurdo, né? Ele abraçava o corpo, ficava em posição fetal, dizendo que estava sozinho, que não tinha ninguém com ele, e ele gritava muito. E a gente desesperado, né? Né? Até eu vi Valéria dizer assim, tentei não me abalar no negócio, mas a gente se abalou mesmo, a gente fica nervoso. Mas, claro, essa é uma coisa que Suzana disse que a gente tem que botar na cabeça mesmo. Essa é a hora que a gente lembra que a gente é o adulto, né, dali, e que não pode desesperar em situações como essa. A gente foi lá, abraçou, puxou ele dormiu com a gente nessa primeira noite na cama, na segunda também, né? A gente puxou ele para lá, né? Então, assim, repetiu várias vezes, né? Não só isso, como outra dificuldade que ele teve também, como ele era muito emocional, tinha muita confusão ali de emoção nele, ele realmente expressava muito, e essa é uma coisa boa, na verdade, não era coisa ruim dele, ele expressava muito aquela emoção, uma atrás da outra. Então, teve um dia que ele teve um surto de agressividade com Rosinha, né? Ele foi para cima dela, não foi bater, eu não estava em casa na hora, estava numa reunião no trabalho, e ele começou a bater, ela segurou a mão dele, né? Na verdade, foi a primeira vez, assim, que de fato eu dei um não para ele. Ele queria ficar com... Ele ganhou um brinquedo, foi no dia do aniversário dele. Uma semana depois que ele chegou para a gente, ele fez aniversário. E aí, ele ganhou um brinquedo que se sujava, e aí ele estava com uma roupa de sair, e eu pedi para ele tirar a roupa, e ele disse que não queria tirar. Mas eu disse para ele que ele tinha que tirar, porque senão ia sujar a roupa dele. E aí, isso foi o suficiente para fazer ele ter um pico enorme, assim, de raiva. Ele foi para cima de mim, ele me chutou, ele me bateu, ele gritou, ele babou, ele derrubou tudo no quarto. Não, ele não chegou a conseguir fazer tantas vezes porque ela segurou ele e colocou ele na cama, né? Não, mas é porque ele derrubou muita coisa e fez muita coisa, porque todas as vezes que eu soltava, ele corria de novo. E como eu não imaginava que ele ia fazer nada, então eu soltei ele ainda umas 3 vezes. A primeira vez, aí ele puxou o lençol da cama, tudo que estava na cama caiu. Aí da outra vez, ele correu para a caixa de brinquedo. Enfim, aí aconteceu quando eu percebi que de fato ele não ia parar, e eu botei ele em cima da cama, segurei ele e fiquei lá até ele dar uma acalmada. Quando ele se acalmou, eu disse ele que eu só ia soltar ele quando ele parasse de rebater, porque ele estava querendo me bater toda hora. E aí ele foi se acalmando um pouco, foi quando eu falei com o Daniel, e o Daniel foi também para cá, voltou para casa, e aí ajudou, né, um pouco mais. Isso já aconteceu, acho que umas 4 vezes. Ô, Charles, se a gente estiver falando muito e tiver, você diz aí, viu? Não, a ideia é essa mesma. A ideia é porque o tema hoje é falar sobre o pós-adoção e o processo de adaptação dos filhos, entre pais e filhos, né? Porque o relato de vocês é justamente isso aí que a gente precisava, que às vezes a gente chega aqui e fala isso 10 vezes, mas às vezes é importante que outra pessoa fale, né? Das dificuldades, daquela coisa que nos surpreende. E às vezes, assim, a maior surpresa não é nem aquilo que, digamos assim, como a gente, não só como o episódio aconteceu, mas é como a gente reage. Então, às vezes, quando a gente reage da primeira vez, que a gente, né, foi pego desprevenido naquela situação, a gente reage de um jeito. Talvez, em repetindo aquela situação, talvez você já
tenha um outro encaminhamento, né? Sim. Conviver com filhos é isso, é uma aprendizagem. Vocês estão Uhum. aprendendo sobre eles, cada um desses três, né? São 3 pessoas, cada um tem uma trajetória. Eles são irmãos, né? Mas você consegue claramente perceber que cada um é um sujeito diferente, é um ser diferente, né? Um lida melhor com algumas coisas, outra lida menos, outra tem alguns que, de repente, aquilo pouco importa. Então, são situações muito comuns em quem tem filhos. Quando você tem 3 de uma só vez, como vocês tiveram, é fundamental que a família busque toda essa rede de apoio. Então, fiquei muito feliz de saber que vocês têm família aí que já pode dar esse suporte, porque isso ajuda muito. Às vezes, os pais só estão muito cansados, pais e mães, né? Então, às vezes, ter alguém que você possa, assim, resgatar a sua paciência, porque a paciência ela não acaba, ela precisa ser resgatada. Aí você, de repente, nessas horas que acabou um pouquinho, que fragilizou, né? Se coloca às vezes o pessoal coloca muito os filhos de castigo, né? Mas às vezes quem precisa ficar de castigo é a gente. Se colocar no lugar ali de reflexão para acalmar, porque aí você consegue, digamos, corrigir comportamentos, né? Óbvio que a fala da Rose, né? Rosa. A fala da Rosa, por exemplo, de uma coisa assim, eu precisei dizer um não, e aquilo foi talvez a primeira manifestação de birra que você tenha percebido, né? De quem... E aí cada um tem uma forma. Eles, às vezes, têm, assim, 11, 10, mas são regredidos, né? Tem comportamentos de crianças, às vezes, menores, né? E isso faz com que a gente precise entender sobre o que é o típico de um comportamento de criança, né? E aí ver como é que é a melhor forma de administrar mesmo, né? Tentar dinamizar e dar vazão a essa energia que eles têm. E dessa carência, né? Porque eu acho que muito disso, às vezes, é porque, veja, imaginem essas crianças que até um pouco tempo eles precisaram ouvir um não numa instituição de acolhimento. Aquela pessoa que disse não para ele hoje à noite, muitas vezes não está de plantão amanhã. Então, as coisas já não têm uma continuidade. Então, pais e mães são as primeiras pessoas que são formadoras ali. Vocês estão ali sempre sendo os mesmos, olhando o comportamento dele numa forma que eles nunca foram olhados, né? Nunca foram percebidos. Então, eles têm dificuldade, sim, de entender isso. Às vezes, eles veem pai e mães como aquele tio e aquela tia do abrigo, e não como aquele que vai ser, de fato, né? Aquele ser ali responsável pela criação daquele ser humaninho, né, digamos assim. Mas eu acho que é aquele tio e aquela tia que não permanece, né? Como você falou. Isso aconteceu bastante no começo, a gente tenta até lembrar algumas vezes a eles, né? Dizer, olha, vocês não estão no abrigo, vocês têm pai, porque eles tinham um instinto assim muito de autossobrevivência mesmo, às vezes assim, no abrigo com 30 crianças, é luta para sobreviver, assim, no caso, não estou dizendo que falando mal do abrigo em si, mas é luta por atenção, são 2, 3 dias ali para 30 crianças, tá? A luta, então eles tinham aqui, era um choque para eles olhar e ter atenção de, nossa, né? Ter atenção de escutar, estou escutando, pode falar. Né? O Pedro chegou para a gente bem gaguinho, né? Falando, ele tem dificuldade de falar. Depois ele foi começando a entender que a gente olhava para ele e escutava o que ele estava dizendo, e aí ele foi ficando mais calmo na fala, né? Mas o Pedro, acho que a maior dificuldade hoje, até hoje, tem sido essa, né? As birras mesmo, da própria da idade. Né? Falando do mais velho, que eu vou deixar do meio para o final para falar dela, o mais velho, ele teve no início, né? Bem no início, assim, ele é bem fechado, né? Ele bem fechadinho, não falava nada, até esqueci o nome da psicóloga lá que falou para a gente a primeira vez, até antes de Suzana, esqueci o nome dela, rapaz, que pena, né? Que ajudou bastante a gente até entender, para dar uma atenção especial a ele, né? Porque no caso dele, ele não expressava muito, ele tinha muito medo, até de falar, de ser mal interpretado, o medo da volta, eu acho, do retorno, né? Muito embora eles nunca tenham retornado, né? Mas eles têm esse medo, enfim, acho que o ambiente já ajuda a eles pensarem nisso, né? Teve até um dia que a Amanda do meio, ela é a única que fala muito porque todos eles lembram, né, da família de origem. Eu não tive esse problema, digamos assim, da Valéria de contar, porque todos eles já lembram, né? E a Amanda, um dia que ela chegou, né, para a gente, e ela danou-se a falar da mãe dela biológica, né? Aí
na primeira vez, assim, o impacto é grande, você não tem como negar, você só engole assim e finge costume mesmo e diz, tá certo, estamos aqui escutando você, né? Aquela coisa, você escutar ela chamar outra pessoa de mãe, né? Vai impactando, sem dúvida nenhuma. Mas a gente foi lá, acho que eu fiquei meia hora com ela na mesa, todo mundo saiu da mesa e eu fiquei lá conversando com ela, porque ela estava querendo falar sobre isso. E assim que ela começou, Marcelo chega a abrir um olho assim para ela assim, e balançou a cabeça dizendo, como quem diz, não, não fale não, né? Tipo, como é que aqui não é espaço para falar disso, né? E aí eu até disse a ele na hora, aí eu fiz, o que foi? Eu fiz, deixa ela falar e você também pode falar se você quiser. A hora que você quiser falar, você pode falar sobre isso. Isso aqui não tem problema de você falar. Foi uma das coisas que, graças a Deus, depois que a gente conseguiu fazer na hora, sabe? Por mais que as emoções, que eu digo a você, que não são fáceis de controlar, porque por mais que você espere por isso, né, por essa fala, quando você trata de adolescente e de crianças maiores, o impacto acontece. O impacto acontece. Né? Não tem para onde correr. E aí eu pude falar com ela, ele ficou na cozinha, né? Ele disse que ia lavar o prato. Ele ficou na cozinha, passou meia hora lavando o prato e olhando para a gente assim, olhando para ela, para mim, conversando e falando, sabe? E ele tenso, ele olhava para minha cara quando ela falava, olhava para minha cara, e eu percebendo o movimento dele, né? Aí eu até disse, vai gastar a água toda do dia mesmo, filho? Termina aí lá de lavar o prato. Eu brinquei com ele assim, mas enfim, ela conversou. Então ela fala muito, mas ele sempre foi muito fechado. E até a Suzana falou, né? Não se. Tá muito recente, tá muito novo, né? Não precisa forçar a barra nem nada. Mas é interessante. Uma das coisas. Aconteceu um fato que mudou tudo, né? No momento que ele mentiu para Rosinha, disse que estava num canto e tentou fugir por outro, coisa de menino pré-adolescente mesmo. E aí a gente foi bem, sentou com ele, conversou com ele sobre mentira, dizendo que a gente queria confiar nele, precisava confiar nele, mas se ele quisesse, fosse escolher ficar mentindo para a gente, não ia dar. Enfim, foi uma conversa até boa. Aí foi a primeira vez que ele chorou na nossa frente, que ele deixou, ele segurava o choro e a lágrima caía, ele segurava. Isso depois de alguns meses já, né? Ele ficou muito mal por ter mentido, por eu ter encarado ele, na verdade, na hora da mentira e ter dito que não foi aquilo, que ele não precisava mentir, que ele podia falar a verdade, mas que eu fiquei muito chateada. E eu fiquei chateada de verdade nesse dia. Ele se assustou comigo. Porque ele. Até Daniel se assustou comigo na hora. Ela é um pouco brava. Eu fiquei muito irritada com ele. Disse: vá para o seu quarto agora, que eu estou muito irritada com você. E aí ele foi para o quarto. Isso já era noite, a gente só conversou mesmo com ele no outro dia de manhã. E a conversa foi muito boa, porque antes da gente conversar com ele, a gente sentou e conversou primeiro, né, para tentar entender um pouco sobre a necessidade dele. E quando a gente foi conversar, a gente tentou justamente falar sobre a necessidade dele, né, perguntar por quê, o que foi que motivou ele a mentir. E ele foi muito claro assim com a gente. Pela primeira vez, ele disse que estava com medo de decepcionar a gente e que não queria que alguma coisa do tipo para não magoar a gente. Aí a gente foi e disse que ele magoava a gente mentindo, né? E não falando o que ele fez, independente dele fazer coisa certa, coisa errada. A gente é a família dele, somos os pais dele, a gente vai estar do lado dele sempre. Enfim, a conversa foi mais ou menos por aí. E isso fez ele chorar. Ele nunca tinha chorado, ele sempre foi muito fechado, não falava sobre nada sobre ele. Às vezes ele brigava brincando com os amigos e quem chegava para falar isso para a gente era Pedrinho ou Amanda, e ele não falava, ficava só calado. Mas nesse dia ele falou, enfim, ele chorou e abraçou a gente, e depois desse dia ele virou outro menino. Um grude. E beija e abraça o tempo todo. A gente tá fazendo alguma coisa, ele quer se agarrar na pessoa e beijar. Tem hora que eu falo, Marcelo, peraí, deixa eu terminar isso aqui, por favor, rapidinho. Mas, assim, é uma das coisas, eu sei que depois o Charles e a Yara podem também comentar sobre isso, que eu sei que é uma orientação também. De fato, pensar na necessidade da criança na conversa é o que faz a gente acessar o coração deles. Né? É difícil, eu sei que tem uma hora que é difícil pra caramba, porque a gente tem as nossas necessidades, né? A gente tem as nossas necessidades, aquelas coisas, mas na hora da conversa com eles, na relação com eles, pensar na necessidade deles fez uma diferença enorme com o Marcelo em si. E com né? ele funcionou muito bem.
Quer falar alguma coisa, Charles? Não, eu acho que é importante assim o destaque, né, que vocês deram assim que normalmente quando a gente pensa 3 filhos, como vocês têm, aí assim quando a gente pensa o mais velho, aí você vai pensar é aquele que viveu mais tempo certas situações, é aquele que vai estar mais imerso a algumas questões que realmente os pais vão precisar ter mais habilidade para lidar com aquilo que ele vem a trazer, né? Mas eu acho que vocês estão indo muito bem. São aprendizagens, né? Para marinheiros de primeira viagem que estão há tão pouco tempo, eu acho que estão, assim, tem que sempre lembrar, se você tem a abertura, assim, se vocês estão fazendo aquilo, as escolhas, afetivamente, né? Pensando no bem-estar deles, qualquer não que vocês venham a dar, ou qualquer sim, vai ser bem resolvido, né? Porque aos poucos vocês vão conquistando outros espaços, acessando outras questões que vocês ainda não conseguiram acessar, né? Confiança, né? Essa segurança, né? Enfim, tanto da parte dele como da parte de vocês, assim, saber histórias que às vezes as equipes técnicas contam assim, aconteceu isso com ele, aconteceu isso com ela, mas tem muita coisa que aos poucos vão sendo reveladas, né? Mas nem se preocupe que eu tenho uma relatora aqui em casa que se chama Amanda, meu filho, que ela é uma relatora profissional. Essa conta detalhe da vida inteira dela e dos outros também. Amigos, olá. Posso falar um pouquinho? Claro. Pronto, consegui chegar. Boa noite a todos, em primeiro lugar. Tá? Eu queria estar desde o início, mas não consegui, não. Meu consultório hoje terminou quase 8h30. Mas eu queria aproveitar esse gancho aí desse casal maravilhoso, né? Eles têm muito para contar, gente. Muitas reuniões de história para contar. Vocês usaram uma palavra fundamental, tá, gente? Que eu acho que isso tem que ficar assim na memória de todo mundo. A palavra-chave, quando nós recebemos crianças, tipo as crianças que vocês recebem, é empatia. O que é empatia? Exatamente, se colocar no lugar da criança. Tá? Eu vejo que muitas vezes os pais se tornam julgadores da criança. Então, qualquer coisa que a criança faça errado, eles julgam com o olhar do adulto. Gente, vamos nos colocar no lugar daquela criança, daquele adolescente, né? Fica diferente, né? A gente tem que não entrar com muita censura, né? Os pais parecem que são aqueles julgadores, né? Carrascos da Idade Média, né? Não pode não, né? Então, veja, que bacana isso que aconteceu com o Marcelo, achei fantástico, né? Ele cometeu o delito, né? Então, eu queria perguntar aqui para todo mundo aqui, quem é que de vocês nunca mentiu? Eu não, aponte ao dedo, quem nunca mentiu? Não tem. Todo mundo mente. Um dia a gente Atire mentiu. a primeira pedra quem nunca mentiu. Veja, todos nós mentimos. Aliás, na psicologia, eu não lembro mais o número, né? Parece que a gente mente no mínimo não sei quantas vezes ao dia. É mais de 200 vezes. Meu Deus, eu minto tudo isso? Não acredito. Então, você encontra lá a tua vizinha, bom dia, tudo bem? Tudo bem, você está péssima, com a dor de cabeça. Então, nós mentimos o dia inteiro, o tempo todo, né, gente? Então, para a criança... né? Vocês conversaram com ele sobre a mentira foi importante, né? Então a mentira, eu peguei esse gancho, tá? Porque a mentira ela é muito presente nessas crianças, muito, 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 muito. Nós ficamos um dia, né, Charles, uma semana inteira falando sobre mentira lá no Napa, né? Que todo mundo falando que os filhos mentiam, eles mentem sim. Primeiro porque a mentira, gente, é o caminho mais fácil para sair do problema. Tá? Então, segundo, eles são crianças, né? Mesmo o Marcelo, não sei se ele tem 12 ou 10, né? Digamos 11. que 11, tá? Ele tem 11, sempre lembrando, 11 cronológicos, lembrem isso? No número. Mas, na verdade, psicologicamente, eu não conheço o Marcelo, mas ele deve estar funcionando como 7 e 8. Tá? Então, psicologicamente falando. Então, muitas vezes a gente recebe uma criança de 13 anos, espera dessa criança comportamentos que ele não está pronto para dar. Ele vai dar daqui a pouco, mas não logo na chegada. Né? Então, a palavra-chave, gente, é empatia. Tá? Realmente a gente tem que se colocar no lugar dessas crianças, acolhê-las do jeito que elas vêm e, claro, aos pouquinhos a gente vai reformulando, né? Vai ensinando. Essa conversa da mentira, não precisava ficar tão irritada assim, né? Menos já resolve, né? Porque sempre lembrando, né, gente, uma coisa muito importante, né?
se nós queremos que os nossos filhos desprogramem a agressividade, desprogramem as palavras grosseiras, a gente não pode usá-las, né? Então, muitas vezes os pais querem ensinar a não bater batendo, querem ensinar a não gritar gritando, querem ensinar, né, a criança a não ser grosseira sendo, né? Então, sempre lembrando que nós somos o espelho, né? Nós seremos o espelho, né? Então, eu acho o depoimento de vocês fantástico, né? A forma como vocês estão realmente encarando o desafio, realmente ter 3 filhos é um desafio, são trigêmeos em idades diferentes, né? Nasceram no mesmo dia e cada um tem a sua história, exatamente como vocês colocaram, fantástico, gente. 3 filhos não é um pacote. Quem cria 1, cria 2. Sim, cria 2 se tiver braço para os 2, cria 3 se tiver condições de dar a cada um o olhar individualizado, não pode ser um pacote, né? Eu falava para os 2, né? Talvez o pequeno tem mais atenção, porque ele é pequeno, ele é mais bonitinho, né? E o grande está meio de lado, ele começa a manifestar comportamentos, né? Ou a menina começa a manifestar comportamentos, porque ela também quer aquela atenção. Ela sabe que se ela fizer alguma coisa errada, se ela fizer um showzinho lá, ela tem a atenção. Então é isso, né, gente? Parabéns para vocês, viu? Tá? Vocês estão indo muito bem, viu? Às vezes a gente não acha isso, não. Mas é bom escutar. Mas veja, não existem, tá? Lembrem isso, tá, gente? Não existem pais perfeitos. Como também não temos filhos perfeitos. Como não temos marido perfeito, mulher perfeita. Alguém aí tem marido perfeito? O meu é. Na verdade, não é também. Ninguém é perfeito, né, gente? Não existe isso, tá? Todos somos possíveis, né? Eu adoro o mundo do possível, que eu aprendi com meu filho, né, Mateus, né? Ele tem um mundo do possível. Dentro do mundo do possível dele, ele é absolutamente feliz. É isso que a gente tem que entender. As crianças não vieram, né, para atender às nossas expectativas, né? Elas vieram para serem pessoas. E nós, qual é o nosso compromisso? Acolhê-las do jeito que elas são e contribuir para que elas possam ser a melhor versão delas mesmas. Não é lindo isso? Elas vão ser o melhor que elas podem, nas condições que elas têm. Pronto, é isso. Tá certo? Perfeito. Então é isso que a gente tem que se procurar. Não importa o que elas sejam, né? Então, desde que elas sejam felizes naquela condição que elas podem ser. Talvez não seja um doutor, mas vai ser um bom técnico, talvez não seja, não sei, né? Então a gente tem que adequar as nossas idealizações, né, à possibilidade dos nossos filhos, e fica tudo bem, né? É isso. E talvez potencializar aquilo que eles têm de bom também, porque tem muita coisa boa. Né? Eles têm muita Ajudá-los coisa a boa. serem a melhor versão deles mesmos, é isso. A gente tem sempre uma tendência até às vezes de olhar aquilo que está mais difícil, né? Os problemas que eles trazem, mas é como disse até, acho que o Papa Francisco que disse isso, que uma árvore que cai faz mais barulho que uma árvore inteira que cresce, que uma floresta inteira que cresce, né? Mas eles têm muita coisa boa, né? Muitas qualidades que se a gente vai potencializando eles, né? A Amanda, que é que a gente ia falar agora depois do Marcelo, claro que a gente está falando assim de situações pontuais com cada um, são inúmeras situações que a gente vai, e como o Charles disse, assim, é muita coisa que a gente tem ainda para aprender deles, sobre eles, com eles, né, na vida. Mas a Amanda mesmo assim, ela é uma menina extremamente inteligente, né? Como eu disse, estava dizendo aqui, Suzana também, ela é a relatora da história deles mesmo, né? Ela gosta de falar sobre tudo, sobre o passado, sobre o nascimento, e pergunta, e questiona, aí faz, na vez que a gente foi para o abrigo, era assim, aconteceu isso, isso e isso, aí chegaram lá, perguntaram isso, ela conta a história dela toda, né? Aí um dia que eu estava lá com a minha, aí fala da mãe da barriga, enfim, né? Estava dizendo aqui, a gente tem conversa às vezes de meia hora, 40 minutos, sentado na mesa, só ela falando das coisas que já aconteceram, né? Ela vai ser cartógrafa ou historiadora. Deve ser, alguma coisa que fale muito. Mas ela gosta muito de conversar. Eu até fiz uma brincadeira com eles, acho que foi anteontem, eles gostam de assistir filme de noite, né? A gente só está botando filme nos finais de semana para ele, televisão, para tentar até fazer eles falarem mais durante a semana, né? E aí ela estava falando, não deixava ninguém falar. Aí eu até brinquei com ela, eu fiz, Amanda, se você conseguir passar 10 minutinhos sem falar, eu vou deixar vocês assistirem o filme. Aí ela
Aí Marcelo fazia para ela, botou a mão na boca dela, dela. fez, não fale que eu quero assistir o filme. Mas enfim, claro, foi uma brincadeira, ela levou bem, bem tranquilo, né? Mas assim, ela tem sido hoje para nós, assim, até a gente conversava com Suzana, acho que na quinta-feira passada, né? A gente pediu a ajuda e a mão dela, um socorro um pouco, que ela tem sido realmente um desafio, né, para a gente. Né? Desde o início, ela tem tido uma coisa que vocês talvez podem passar por isso, dos outros a gente não teve, não sentiu essa, digamos assim, até a Suzana esclarecia, não é uma rejeição a gente, né? Mas a rejeição, no caso dela, a figura materna, né? A figura mãe nova agora, que na cabeça dela me obriga a esquecer a outra. Né? Então, ela sempre traz isso para a gente, essa questão de eu tenho duas mães. Né? Eu tenho duas mães, sim, você tem duas mães. Você tem a sua mãe da barriga, né? Que não pôde cuidar de você, e só que ela tem uma lógica na cabeça dela que ela vai usando, que ela é como se uma coisa precisa anular a outra, né? Talvez depois a Suzana ou o Charles podem também falar sobre isso, nesse ponto, que acontece muito isso, né? A Suzana tranquilizou a gente nesse sentido, mas tem sido difícil, porque ela realmente, o embate dela, principalmente com a Rosinha, é muito forte e muito evidente, né? Quando eu não estou, o embate é sempre muito presente. E é engraçado, eu já vi isso acontecer uma vez que eu cheguei em casa e não entrei em casa. Eles estavam almoçando já, porque eu cheguei um pouco mais tarde, e aí propositalmente, eu fiquei só na porta, sabe? Para ver como é o comportamento dela sem mim lá. E é interessantíssimo como ela vai, ela bate de frente, e ela, sabe, quando eu cheguei, na hora, até na cadeira ela se ajeitou. Ela, oi, papai, boa tarde. Aí vem e me deu um abraço, aquela coisa, sabe? Aí essa aqui fica morta, né? Fica aquela coisa assim. É algo que a gente entende que é natural, faz parte do serzinho dela, da luta que ela está vivendo hoje, né? Até a Rosinha comentava comigo, isso ela fez. Teve um dia que ela disse, eu estou morrendo de compaixão dela agora, porque um dia à noite ali, antes de dormir, ela disse, não foi? Ela estava, enfim, ficou meio chorosa assim, aí a Rosinha perguntou a ela o que é que ela tinha, e aí ela disse, né, eu tô com saudade da minha mãe, né? E aí é uma coisa que meio parte do seu coração, né? Você fica, e como é que aí depois ela disse, né, várias vezes, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Né? E Rosinha estava lá do lado, né? Então a gente sabe que não era essa mãe que ela estava. E aí a Rosinha até pôde dizer a ela, Não, né? eu disse, eu tô aqui. Você quer que eu fique com você? Ela disse, não, eu quero minha mãe. Eu disse, então eu vou ficar aqui só um pouquinho. Né? E aí eu fiquei, tipo, não fui abraçar ela porque ela não queria que eu me aproximasse fisicamente dela. Fiquei na beira da cama, só assim, esperei ela se tranquilizar um pouco mais para poder dormir. Ela ficou muito agitada nessa noite, de um lado para o outro na cama, de um lado para o outro, se cobria, tirava o lençol, enfim. É uma Depois ela luta. se acalmou e dormiu. Mas... Gente, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Isso é muito natural, né? Ela tinha um vínculo maior com a mãe, né? Vocês me disseram isso, né? Isso. Então, o que tem que acontecer, gente? Ela tem que fazer o luto, né? Isso que a gente tem que entender, né? Quando a gente fala que as crianças, que vocês vão continuar a história da criança. Então, ela tinha vínculos com a mãe biológica, tá? Então, como é que a gente vai apagar isso? Pegar uma borracha, apagar, rasgar a página? Não, gente. Impossível. Ela vai superar isso? Vai. E ela vai superar muito mais rápido se vocês tiverem uma possibilidade de ficarem tranquilos em relação a isso, entender que isso é parte do processo, né? Então, ela tem que fazer o luto, né? Realmente o luto. Quando ela diz, eu estou com saudade da minha mãe, o que você faz? Eu sei, filha, eu compreendo que você tenha saudade da sua outra mãe. Você pode sentir saudade dela. Isso que você teria que dizer a ela. Você pode sentir saudades dela. Eu entendo que você tenha saudade dela, mas veja, você não pode mais voltar para a casa dela, né? Porque ela, infelizmente, não conseguiu cuidar de você. Daqui para frente, eu vou ser a sua mãe, né? Mas ela pode ficar no teu coração. Vamos fazer uma oração para ela, né? Em geral, isso é uma boa... Vamos rezar para ela. A primeira vez ela fez exatamente isso. Pronto. No dia que ela chorou muito foi no banho. Na verdade, ela Pronto. disse que você pode rezar por ela.
Pronto, isso vai voltar, gente, tá? Então, isso a gente tem que... Isso faz parte do pacote, né? Adoção de crianças maiores. E se a gente fala, eu tô amando o depoimento de vocês, que a gente fala isso, né? Teoricamente, né? Uma coisa é a gente falar teoricamente, outra coisa é vocês relatarem. Isso é real, né? Então, a gente tem que entender a dor da criança. Tá certo? Então, nós somos, de novo, nós somos os adultos. Claro que isso dói no coração de Rosinha, né, Rosinha? Ela tá com saudade da outra mãe quando eu sou a mãe, mas isso faz parte, nós estamos falando de seres humanos que têm emoções, e nós estamos falando de uma criança. Então, você vai perceber que isso vai ficar cada vez mais distante. Agora, se ela tem uma crise dessa, é uma crise de saudade mesmo, né? A gente não tem crise de saudade de vez em quando. Eu, às vezes, tenho saudade da minha mãe, que faleceu há tantos anos atrás, eu me lembro de alguma coisa é gatilho, né, que eu lembro dela, eu tenho saudade, né? Então isso é normal, né? Então, aos pouquinhos ela vai saindo disso, né? Então, se nós ajudamos a criança, é aí onde nós pais temos que ajudar, em vez da gente se desesperar, ficar triste, achar que a criança está rejeitando, tem mães que acham isso, ela está me rejeitando, ela não está lhe rejeitando, tá certo? Qualquer mulher que estaria nesse lugar era o mesmo processo. Então, nós temos que estar, por isso que a gente tem que estar preparado para essas adoções, isso pode acontecer sim, né? E ela vai superar melhor dependendo do nosso acolhimento, a dor dela, né? Às vezes, realmente, ela precisa, alguém falou aí de terapia, né? Digamos que ela não... Agora é muito recente ainda, né? Mas talvez ela precise de um acompanhamento psicológico. Eu já fiz isso, né, com uma criança que tinha uma dificuldade de fazer esse luto, né? Então a psicóloga vai ajudar, uma pessoa de fora, né, vai ajudá-la a entender isso, né? Talvez seja necessário no caso dela, mas faz parte, né, gente? Então com tranquilidade, né? Eu sei que você use novamente, né, a empatia. Eu sei que você está com saudades, eu imagino que você tenha saudades. Do que você tem saudades? Pergunte, do que você tem saudade? Às vezes é uma fantasia, né? Não tem nada para ter saudade, né? Era uma vida ruim, uma mãe, mas do que você tem saudade? Me conta, né? E deixá-la falar sobre isso, ela vai se acalmando, né? E pronto, mas ela pode morar no seu coração. Vamos rezar para ela, né? Então isso sempre é um bom caminho, né? E ela percebe que você está colhendo isso, né? Acolhendo, né? Acolhendo isso, né? Tranquiliza a criança, né? Isso. Assim, só para relatar um pouco, né, sobre o meu sentimento mesmo a respeito disso. Né? Querendo ou não, a gente cria expectativas sobre a adoção, a chegada dos filhos, independente, né, ser biológico de ser através da adoção. E eu criei expectativas sobre ser mãe, né? E na adoção, a Amanda, quando chegou, né, com esse jeito dela, né, ela quebrou completamente, assim, tudo que eu imaginei do que eu poderia ser para essa criança que estava chegando para mim, né? Porque ela fazia questão, de alguma forma, do jeito dela, mostrar para mim que ela não precisava de mim. Era num café da manhã que eu fazia, era num almoço que eu fazia. Ela dizia que não gostava da minha comida, que não queria aquilo, que não ia comer, que ela gostava de comer sardinha enlatada, suco de pó e cuscuz. Entende? Era isso que ela gostava, porque era isso que a mãe dela oferecia para ela. Miojo. E miojo. Eu podia fazer a melhor comida do mundo, ela rejeitava minha comida. Então, isso, para mim, foi bem frustrante, né? Poxa, eu estou me dedicando tanto, estou fazendo tanto, mas parece que eu nunca sou boa o suficiente, né? Então, para mim, isso foi... Gente do céu, eu não consigo nem colocar assim, de fato, em palavras, mas emocionalmente mexeu muito comigo, né? Por mais que eu já tenha escutado, teoricamente, assim, eu já tenha uma noção de tudo isso, mas na prática, quando o embate é de fato com você e a coisa acontece assim, né? A afronta acontece, digamos assim, né? É bem impactante. Né? Então, eu tive que quebrar um monte de expectativas. As expectativas que eu criei precisaram ser quebradas para eu poder lidar um pouco melhor com isso.
porque foi bem difícil nos primeiros meses, na verdade, não só nas primeiras Tem sido, né? semanas. Até as Tem saídas, né? isso. Às vezes a gente sai com eles para um lugar e a gente imagina que vai ser, sabe, maravilhoso. Aí chega lá e a gente vai para uma hamburgueria, né? Porque a criança que não gosta de hambúrguer. Aí chega lá e eles, a primeira vez que a gente estava com eles na semana que a gente só levava e levava eles para o abrigo de volta, no primeiro momento, a gente levou eles para comer na McDonald's, por exemplo, né? E eles adoraram, né, comer hambúrguer. Aí quando eles já estavam com a gente, vamos levar eles numa. Quando chegou lá, estava no dia ruim. Então, nada agradável. Então, era aquela coisa, você diga que você quer. É que tem o quê? Só tem isso, é? Daqui a pouco a gente foi tava na casa da avó dela, né? Enfim, eu até disse a ela, "Filha, eles têm que se preparar para isso, eles sabem que tem coisa, né, que a gente não controla. E aí lá, era aquela coisa, eles comendo, aí ele fazia na frente, um monte de coisa na mesa, sabe? Aí ele já falava bem alto, um monte de gente na casa da avó dela, ele só tem isso, é? Minha avó, a casa da minha avó é assim, aquela casa da grande família, sabe? Minha família sempre foi família muito grande, daí o sonho de eu ter muitos filhos e tudo mais. Minha família sempre foi muito grande, então fizeram uma festa para receber eles. E tinha tudo que criança adora: coxinha, cachorro-quente, pizza, e tinha comida normal, mas tinha um monte de coisa assim para agradar eles, e eles não queriam nada, nada. Na verdade, Especialmente a a Amanda que Amanda, não quis, né? né? Marcelo Os dois ficou. entraram no Foi. ritmo, mas ela, ela travou numa hora e disse, não falava com ninguém, fechou a Com cara. ninguém. Foi. Assim, a gente foi levando, né? E assim, a gente demorou então, tipo, uns meses para levar eles para lá, porque a gente sabia que eles não tem como controlar, eles fazem festa mesmo, né? Então a gente sabia. Então, assim, essa rejeição às coisas foi, como a Rosinha disse, assim, essas decepções que a gente vai tendo, porque a gente cria expectativa, querendo ou não. Eu não sei se tem alguém aí que conseguiu adotar sem criar expectativa, mas a gente não conseguiu, a gente tinha muitas expectativas criadas e naturalmente decepções também, como eles devem ter tido decepções com a gente também, né? Eles devem ter criado as expectativas dele a respeito dos pais que teriam, né? E devem ter suas decepções também com a gente, né? Até o Pedrinho, que digamos, ficou mais apegado a ela, já disse a ela algumas vezes, eu quero outra mãe, eu quero outra mãe. Eu quero voltar para o abrigo, você não é minha mãe. Mas com ele foi mais fácil, porque, sabe, parecia um pouco mais superficial essa frase, né? Era só tipo, eu não quero que você me diga não. Né? Eu não quero que você me diga não, então não quero você. Né? Com ela só é um pouco mais difícil por causa disso, mas, enfim, acho que eu não vou me alongar muito não, que daqui a pouco a gente não deixa mais ninguém falar. Né? Mas, assim, a experiência tem sido maravilhosa, de verdade, para a gente, não tem... É trabalhosa, como eu digo, é maravilhosa e trabalhosa. Né? Trabalhosa tanto no sentido de, como a Valéria colocou, da rotina que muda, mas também trabalhosa psicologicamente, emocionalmente. Se a gente não se prepara e não trabalha isso, a gente vai apanhar um pouquinho mais, né? Vai ser mais difícil. Nós temos aprendido a nos tornar pais, né? Porque a gente, de fato, foi a questão da fala, né, de Suzana, vocês têm braço para três, né? Se a gente não tinha, a gente Estamos precisou criando. criar. Estamos criando. Porque, de fato, hoje são os nossos filhos, né? Então, Sim. a gente se desdobra e a gente tem tentado, buscado aprender com tudo isso e a gente tem crescido muito, a trancos e barrancos, mas a gente tem crescido bastante. Que maravilha, o relato da Rosa e do Daniel, aí para complementar a fala da Valéria, né? Assim, a gente tinha até a Dilma aqui também que fazia, eu até ia sugerir, eu acho que ela saiu, eu ia sugerir que a Dilma trouxesse o depoimento no próximo encontro, que hoje a gente acabou fazendo a coisa mais orgânica, né? Ouvindo, assim, porque foi tão rico, né? Essas falas, vocês viram perfis diferentes de famílias, né? A Valéria tem uma criança pequena, que é o perfil de muitos aqui, né? Muitos buscam crianças de idade menores. E ela trouxe a rotina, né? A realidade, os desafios. Ficou claro no relato dela, talvez, virou moda assim falar essa palavra, eu não sei se todo mundo conhece o significado, mas a interseccionalidade, né? Ela é mãe, ela é mulher, ela cuida da casa, ela é trabalhadora.
Então, essas camadas que vão se acumulando numa mesma pessoa deixa, às vezes, a rotina, a vida um pouco mais intensa, né? Talvez ela quando ela desejou ser mãe, através da adoção, ela não tenha pensado nesse acúmulo, né? E nessa alteração tão significativa da rotina. A fala do Daniel e da Rosa aí trazem um outro lugar, né? Assim, um lugar do desafio, do desdobramento. A gente vê que eles estão aqui prontos para a aventura, né? Porque nem todo mundo topa, já de cara, 3 filhos de uma só vez, simultaneamente. Ser mãe ou ser pai de trigêmeos, porque chegam na família na mesma ocasião, não é fácil. Eles têm idades diferentes, né? Mas as necessidades são singulares, cada um tem as suas. E leva um tempo para aprender sobre essas necessidades, né? Então, a gente vê, pelo relato deles, essa disponibilidade afetiva deles para aprender, né? Para ouvir, para acolher. Estão aqui o tempo todo participando, trocando. Isso é muito importante. E uma das coisas que é muito singular, que eu acho que é um convite que a gente faz até aos outros casais, eu vi que tem aqui algumas famílias que já são pais adotivos, né? Às vezes essa fala sobre o filho faz com que a gente elabore algumas coisas que estão ali guardadinhas que a gente não fala tanto, né? Então, seja no espaço de psicoterapia, aqueles que fazem, que a gente recomenda, ou no grupo de apoio mesmo. Ao falar sobre nossos filhos, a gente acaba acomodando algumas coisas, né? Então, falar sobre a nossa parentalidade, falar sobre o nosso papel de pai, o nosso papel de mãe, das dificuldades, acaba acalentando um pouquinho, né? Assim, tem um podcast que eu até tenho dito, eu postei lá no grupo essa semana, que chama Vai Passar. Se eu perguntasse, talvez, para Valéria, hoje, e a Yasmin, né, sua filha? O nome? Yasmin. Se eu perguntasse assim, a Yasmin, assim, ela, né, o comportamento, a rotina, vai passar, você ficaria tranquila, diz assim, com quentinho no coração, ficar dizendo assim, meu Deus, o que é que esse cara está dizendo que vai passar? E eu tive um dia tão pesado, me estressei, briguei. É isso, né? Às vezes... E eu já digo a você, eu gostaria muito de pintar um quadro, porque eu sou artesã, então um quadro, as fases, porque não é só uma fase, vai passar, aí chega outra fase, então são fases, eu já estou prestes a pintar um quadro das fases, porque são muitas. Eu já sou bisavó por adoção. As fases passam, chegam outras. Muitas fases. Eu estou vivendo a fase dos 6 anos. Agora é a fase dos 6. O caminho, aí é que tá, né, gente? O projeto, eu sempre falo assim, sermos pais e sermos mãe é um projeto de vida, tá? Então, isso vai ocupar um espaço importante na nossa vida, a gente tem que ter espaço para isso, né? O que eu digo espaço? Presença, né? Disponibilidade afetiva, né? Renúncias, a gente tem que renunciar a algumas coisas para abrir espaço, né? O Daniel fez assim, então ele sabe muito bem as renúncias que ele tem que fazer para abrir espaço para essas 3 crianças, né? Então, eu quis ser pai de uma família grande, mas isso exige que eu voe mais baixo em outras coisas, então nós temos que pensar nos nossos projetos, né? O que eu dou conta, né? Eu dou conta de 3, de 4, 5, de qualquer coisa, né? Tem famílias que têm 10 filhos, né? Mas a gente tem que coordenar a nossa vida, né? Organizar, né? A nossa vida para que a gente dê conta, né? Então, o caminho da filiação, o caminho da paternidade e maternidade, gente, não tem volta, tá certo? Uma vez que você embarca, só vai, né? Olha que eu já estou em bisavó. De fase. Vai indo. São fases. Cada fase tem sua história, não é verdade? Exato, e é maravilhosa, né? Assim, são todas fases fantásticas, né? E uma coisa que a gente tem que entender é que nós também, né? À medida que os nossos filhos vão mudando de fase, nós também vamos, né? Então, você vai ser um pai, uma mãe diferente quando tiver filhos adolescentes. Hoje, eu tenho que ser uma mãe diferente para os meus filhos adultos, né? Que a gente fala de igual para igual, né? Então, nós também vamos mudando de fases, né? E é assim mesmo, é o processo evolutivo, né? É o ciclo vital.
Vamos Mas é aprendendo fantástico. com ele, né? Vamos Com aprendendo com certeza. ele. Isso E mesmo. vamos amadurecendo e vamos mudando de fase. É isso mesmo. Gente, agora é o espaço que a gente disse que ia fazer. É um tempinho que a gente costuma reservar para as pessoas trazerem questões, perguntas. Eu acho que a Valéria e o Daniel, a Rosa, falaram bastante, né? Mas falaram bem, assim, no sentido de fizeram um depoimento daqueles assim completo, né? Mas assim, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida para eles, Charles, perdão. Charles, eu recebi aqui uma mensagem no privado do Sérgio e da Dilma, né? Eles disseram que saíram sem querer da reunião e estão aguardando entrar. Não sei se ele pode entrar de novo, acho que vale a pena a gente dizer eles o que ele estavam tá aqui fazendo. conosco, caíram, foi? Então, pelo menos dizer para ele, né, que ficaria para outra. Deixa eu entrar, porque a gente fala pessoalmente, né? Porque por conta Isso, do é isso que eu horário. pensei. Eu acabei de adicionar, de autorizar ele. E, assim, aproveitando enquanto eles estão entrando, assim, aquelas falas que a gente precisa fazer, né? A nossa reunião aqui do GA Sem Fronteira, pela primeira vez, ela se colocou, eu falei aqui no início, repito, de uma forma aberta. Todo mundo que quiser participar, tiver acesso à internet, fizer inscrição prévia, pode participar. Quais são as questões importantes? Algumas cidades aqui pernambucanas têm grupo de apoio à adoção nas cidades, né? Então, Recife tem, Olinda tem, Paulista tem. São 10 cidades que contam com grupo de apoio à adoção. Como forma de não inviabilizar o trabalho do grupo, o GA Sem Fronteira não tem intenção nenhuma de prejudicar o trabalho que é feito pelos grupos. A gente, dessas cidades, a gente não vai fornecer declaração de participação, porque em algumas cidades os juízos exigem declaração de participação em grupo de apoio, né? Então, temos os outros grupos de apoio que fazem suas reuniões abertas, né? Muitos estão voltando, como eu discuti aqui no início, à presencialidade, e aí nesse sentido, quem precisar de declaração, acho que a Yara já botou, não foi, Yara, o formulário? A gente vai mandar para vocês as declarações de participação e com esse detalhe. Se você for residente em Recife, a gente divulgou isso até nos convites, né? Mas aí é importante a gente falar isso presencialmente, né? A ideia não é trazer nenhum prejuízo para ninguém. A gente acha que a informação ela deve ser compartilhada, mas esse sentido e por isso que está aberta a todo mundo. Mas a declaração de participação para os processos de adoção, elas são entregues para os residentes em cidades pernambucanas que não contam com o grupo de apoio à adoção. Eu vi que aqui a nossa reunião, por ser aberta, possibilitou uma coisa assim bem interessante, né? A gente tem participante de outros estados, e eu fico muito feliz, eu vi que tem um pessoal de Canoas, tem o Marcelo, né, que sempre está conosco aqui, que também está lá no Sudeste, né? Então, assim, essa é uma das coisas maravilhosas do Grupo Sem Fronteiras, né? Que a gente está sempre criando uma oportunidade de ultrapassar as barreiras físicas, né? Que seriam dificultosas para esse encontro. Yara, Suzana. Aqui, ó, temos gente de Alagoas, São Miguel dos Campos, que maravilha. Eu queria agradecer a todo mundo a presença. Amei a reunião também. Daniel e Rosa, já quero convidar vocês para falar do nosso grupo aqui em Jaboatão também. Amei o depoimento de vocês. Eu adotei irmãos, foram só 2 e já foi puxado, então eu imagino vocês, né, com 3 e com 3 demandas diferentes. Mas pelo rostinho de vocês, assim, eu tô vendo que vocês estão se saindo muito bem. Desculpa, mas você é já daqui de Jaboatão? Isso. Eu já estava dizendo a ela que a gente tinha que procurar saber quem era para a gente poder entrar em contato. A gente se fala lá no Sem Fronteiras. Mas tá bom. Tá certo. O depoimento de vocês, da Valéria e a participação de todo mundo. Boa noite, gente. Muito bom, pessoal. Eu quero agradecer aos pais que concordaram, não é, com esse depoimento. Nem sempre isso é fácil, não é? A gente expor a nossa intimidade, né, para pessoas que a gente não conhece, né? Mas isso é uma ação super importante, né? Há um tempo atrás, eu tinha dificuldade de falar da minha história, não gostava, não. Eu tenho uma adoção especial, eu ficava meio incomodada com isso, né? Mas depois eu percebi que isso era importante, né? Porque quando você dá o seu depoimento, você permite que o outro também
possa se espelhar nisso, né? Que o outro possa aprender com você, né? Então, isso é super importante, gente. O que vocês fizeram aí foi importante demais, né? Então, obrigado, Valéria, né? Daniela e Rosinha, foi fantástico, né? Certamente. E também para os outros que estão aqui, pais também, né? Numa outra oportunidade, teremos outros depoimentos, né? O Sérgio e a Dilma, que também gentilmente se tinham disponibilizado, né? Não deu dessa vez, mas não faltará oportunidade. A gente quer trazer muitos depoimentos, porque esses depoimentos aqui são ricos, não é, pessoal? Que mostram a realidade da adoção, né? Muito melhor do que alguém falar teoricamente, né? É você ouvir essa realidade da boca de quem está vivendo, né? Então, isso é fantástico. Parabéns a todos. E lembrem, gente, né? Vocês... Às vezes as pessoas têm dificuldade de falar das suas dificuldades, têm dificuldade de falar das suas dificuldades, veja, é redundante, mas é assim mesmo, né? Então, nós estamos todos no mesmo barco, gente. Os grupos de apoio à adoção existem para dar apoio, nós somos pais adotivos. Eu, casualmente, sou psicóloga, é a minha profissão, mas eu sou mãe adotiva também. Temos 5 filhos aqui em casa, né? Então, temos problemas também. Sempre tem um filho que tem alguma história, algum problema, né? Então, o que as pessoas que estão ouvindo, né? Vocês não estão sozinhos, né? Então, os grupos de apoio à adoção estão aí justamente para que vocês tenham uma fonte de apoio. Só que a gente não pode ajudar quem não se abre, né? A receber ajuda, né? Então, a primeira premissa, quando nós entramos no caminho da adoção, gente, é estarmos abertos a receber ajuda. Principalmente a adoção de crianças maiores. Então, não se sintam mal porque vocês estão inseguros, porque vocês têm dúvida, porque vocês estão com medo, né? A gente tem medo no começo. Por que eu fui adotar 3 filhos? Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Eu tenho certeza que isso passou na cabeça de vocês. Viu? Passou na minha, né? Quando eu tive a minha primeira filha. Por que eu inventei de ser mãe? Ela só chorava, eu não sabia o que fazer com ela. Normal, gente. Somos todos humanos. Então, eu não tinha para quem perguntar, eu quase endoideci meu pediatra, coitado, né? Mas vocês hoje têm um grupo de apoio à adoção, todas as pessoas que estão aqui, Charles, Yara, Rani Cleide, né? Que eu vi ligeirinho aqui, eu não estou enxergando direito ainda, gente, eu operei meus olhos. E eu mesma, né? Então, a gente tem essa experiência vivencial, né? E a gente está aí para ajudar. Né? Então, os grupos existem, é gratuito, gente. Tem gente que acha que o que é de graça não presta, presta sim, né? Então é feito com amor, né? A nossa família é fundada no amor, né? Então alguém falou aqui, eu escutei, né? O amor tem que ser manifestado, então é a nossa forma de manifestar para vocês que estão aguardando, para vocês que estão chegando, a nossa forma de amar. A família adotiva é fundada no amor, gente. Então, a gente tem que espalhar esse amor, não é guardar para a gente. Né? Então, nós estamos aí justamente para isso, para repartir, né? Aquilo que a gente já aprendeu a duras penas. Né? Então, vamos embora. Usem o grupo, gente. Né? Então, às vezes a gente fica triste, né? O pessoal só entra no grupo 5 minutos antes da reunião. Acompanhe, tire um tempinho. Para quem é pretendente, veja, isso já é um exercício, né? Tire um tempinho no dia, né? 10 minutos para você olhar o grupo, veja o que tem de novo, né? Acompanhe o grupo. Se você não tem tempo nem de acompanhar o grupo de adoção, qual é o tempo que você vai ter para o seu filho? Né? Eu acho que as pessoas que esperam aí, que estão no aguardo, têm que refletir isso. Né? Então, o meu projeto de filiação tem que ser prioridade, gente. Vamos começar a priorizar? Né? E isso vai fortalecer vocês. Fica mais fácil, né? Quando vocês estão realmente bem preparados. Tá? O certificado de presença não é importante. Né? Ele só é uma forma que o juizado encontrou, né, de forçar, né, obrigar as pessoas a assistirem aquilo que é óbvio que é necessário. Se não é obrigado, as pessoas não vêm, não é assim? Infelizmente. Né? E depois que a gente entra e a gente vê a importância disso, para que tem que obrigar? Né? Não é importante, vocês disseram aqui, os que deram depoimento, né? não receberam ajuda já no grupo? Então, né? Não precisaria vir obrigado, mas se não é obrigado, ninguém vem. E fazem e tem um monte de dificuldades depois no processo educativo dos seus filhos. Então, venham, participem, usem, né? De verdade, gente, tá certo? É isso que eu tenho a dizer. Então, um beijo a todos,
tá? E vamos acompanhando, né? E caminhando juntos, né? Nós também aprendemos com vocês, não é, Charles? Eles acham que só eles aprendem, né? Quem mais aprendemos somos nós, né? Aprendemos todos, tá bom? Isso, e a todo mundo, né, que veio, que conseguiu se organizar aqui para estar perto conosco. Eu vi que tivemos algumas pessoas que não conseguiram entrar. Aí algumas pessoas disseram assim, mas eu não consegui, é tão complicado esse Simpla, eu nem me inscrevi. Ora, se você não se inscreveu, não pode participar. Então, assim, o que a gente pede é que a gente mudou, e uma das coisas que eu queria aproveitar eu não vou me alongar muito, prometo, para poder falar que a gente migrou do Google Meet para o Simpla, para poder, de uma forma mais organizada, receber as pessoas, principalmente esse volume maior de pessoas que está aqui conosco. E a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz de ver essa salinha aqui tão cheia, ou seja, a gente conseguiu chegar em mais lugares, em mais famílias, em outras pessoas. Então, o Simpla é uma plataforma de eventos que nos ajuda muito nesse sentido. O Zoom, por consequência, complementa porque ele é mais seguro do que o Google Meet. A gente teve vários relatos de outros grupos de apoio à adoção que tiveram que suspender algumas reuniões por conta de ataques em reuniões. Poxa, a gente espera um mês para fazer uma reunião e naquela reunião ser atacada, a gente tem que encerrar a reunião porque não consegue. Então, a gente migrou também para poder a gente conseguir fazer de uma forma segura. Tá? Então, a gente fica muito feliz de ter tido essa experiência, né, de começar aqui no Zoom a partir desse mês com vocês. E o que a gente pede é que no mês que vem vocês voltem, né? O grupo de apoio à adoção ele está de portas abertas. Não esperem, e o relato da Suzana foi muito rico, a fala dela agora, não esperem a próxima reunião para poder trazer as questões, né? Quem é pretendente e está passando por alguma dificuldade documental, acha que pode estar trazendo insegurança, ansiedade, coloca lá no grupo de apoio, outras pessoas podem estar passando por essa mesma experiência. E, assim, o grupo de apoio, ele é isso, é um segurando a mão do outro, seja no período de espera ou seja quando os filhos chegam. Então, aos pais e às mães, né, aos adotantes, né, às famílias já constituídas, que feliz que vocês conseguiram estar aqui conosco. É muito importante que as pessoas vejam outras famílias, né? Então, o relato das duas famílias hoje, a Dilma e o Sérgio, infelizmente, né, acabou ficando espremidinho. Eu peço desculpa, foi na hora que vocês caíram. Eu falei aqui que talvez seja mais rico a gente ouvir com mais tempo, né, o relato de vocês no próximo mês ou nos outros meses, outras famílias também. Então, assim, fico muito feliz pela disponibilidade de vocês também de estarem aqui conosco e próximo mês a gente se encontra de novo, tá? Sempre nos reunimos na segunda a quarta-feira do mês à noite, 20 horas. E Ok. Oi, pode falar, a Dilma. Boa noite a todos, né? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, entendemos, e na próxima, quem sabe, aí a gente não consegue falar, mas foi muito válido aí a história de cada um aí que o pessoal estava falando e a gente se identificando em muitas coisas também. Mas na próxima a gente conversa mais um pouco com vocês. Hoje a gente reserva um tempinho, não se preocupe não, tá reservado, a gente vai querer ouvir Tudo bem. um pouco e conhecer um pouquinho mais a família de vocês também. Ok. Alguma outra pessoa ia falar também? Charles, é só uma pergunta. Todas as vezes, agora a gente tem que fazer a inscrição para a reunião, ou essa inscrição vai ser um que a gente só entra no Zoom, na reunião? Não, Mas toda reunião tem uma inscrição. vai gerar uma inscrição. Isso, porque é por questão de segurança, né? Certo. A gente avisa previamente, então por isso que eu acho que a fala da Suzana lembrando para dê uma olhadinha lá no grupo, porque no grupo a gente lembra, né? Às vezes a gente começa a lembrar 15 dias antes, daqui a 15 dias vai ter reunião, né? Então, alguns dias antes a gente lembra de novo, né? A Conceição que estava aqui conosco, não sei se ainda está, ela tão gentilmente fica lembrando ela ali, acabei de ver. Oi, Conceição. Ela gentilmente fica lá mobilizando o grupo, né? Gente, ó, o tema é tal, próximo dia, tal. Então, é importante que vocês acompanhem e se inscrevam, participem, né? Venham conosco. Muito feliz. Obrigado também, Conceição. Conceição, ó, já disse, ó, se precisar, eu dou um relato. Eu corto um dobrado. Ô, Charles, no próximo mês será eu e Tati. E aí a gente pode iniciar, sim, com o depoimento desse casal, que não foi possível fazer hoje. Olha aí, maravilha. Aí podemos iniciar com o depoimento deles e depois damos continuidade.
Olha aí. Muito bom, Conceição, achei ótimo. Então, gente, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Até o próximo mês. E a gente se vê lá no grupo do WhatsApp. Quero ver a presença de vocês. Tragam as questões, postem fotos. A gente quer ver também, não é só problema, não. Mostrem as conquistas. É uma conquistazinha, a primeira vez que aconteceu alguma coisa. Para a gente é importante. Às vezes, a gente, quando fala de filhos, a gente fala muito dos problemas. Mas tem conquistas, né? E aí a gente, às vezes, precisa lembrar dessas conquistas. O problema que a gente tinha ontem, hoje a gente já talvez não tenha mais, ou já tenha superado. Isso precisa ser registrado, para que a gente até internalize que o nosso trabalho de pai e de mãe está sendo feito. Não é magicamente não, mas a gente chega lá. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uhum.